Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, clamamos a ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida, de renovo, de ânimo aos nossos corações, e que possamos nos levantar da apatia espiritual que tem acometido a muitos no meio do povo de Deus. Que voltamos a nos alegrar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós trazemos essa palavra hoje como uma chamada de alerta a que voltemos ao Senhor enquanto há tempo. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá buscar a sua noiva, a igreja, e lamentavelmente temos visto acontecer algo que tem sido um sintoma do esfriamento conjugal dos próprios homens, dos seus relacionamentos matrimoniais. E assim também a Igreja de Cristo tem se tornado apática, tem se tornado desinteressada pelo seu Senhor, pelo seu noivo, pelo seu esposo Jesus. Vivemos um tempo de muitos divórcios, vivemos um tempo de muitas separações, também no meio do povo de Deus, o que é lamentável sobre todos os aspectos, já que o relacionamento conjugal ele é uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. E aqui nós chamamos a atenção dos irmãos para o que estava acontecendo naqueles dias, já naqueles dias. Éfeso é a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais foram enviadas cartas da parte do Senhor, por intermédio do apóstolo João. Cada igreja descrita em todo esse contexto traz em si mesma uma radiografia de suas entranhas, bem como retrata a história eclesiástica em todas as épocas. E eu repito, nós trazemos hoje uma chamada de alerta, um aviso da parte de Deus, para que voltemos à prática das primeiras obras. E vale lembrar que no início dos relacionamentos as pessoas são gentis, são amorosas, atenciosas umas com as outras, o que nos faz pensar que espiritualmente seria diferente. Nunca foi tão necessário um despertamento da igreja, um despertamento espiritual, quanto em nosso tempo de tantas invencionices, tanta falta de reverência no meio daqueles que se dizem cristãos. Sério demais. Aquilo que tem sido chamado de igreja por muitos em vários lugares não passa de um arremedo cheio de blasfêmia e permissividade para assegurar a frequência sem nenhum compromisso com Cristo e sua santa palavra. É como se fosse clubes eclesiásticos. Se designa ou separa-se muito tempo
para as músicas, para os cantos, para os instrumentistas se apresentarem. E quando chega a hora da palavra, ela vem entremeada de muitos rodeios. Os pregadores não vão direto ao assunto, não vão direto ao ponto. E sobretudo, no momento em que os ouvintes já estão cansados de tanta cantoria, de tanta batucada, de tantas coisas que têm adentrado a igreja contemporânea. É tempo de voltarmos ao Senhor, de voltarmos às práticas das primeiras obras e deixar de dar ouvidos aos muitos pseudo-pregadores que servem aos seus próprios ventres e não ao Cristo. Que acordemos enquanto há tempo. O Senhor está às portas e pedirá contas tanto da liberdade quanto dos recursos desperdiçados na satisfação carnal, que deveriam ser usados para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Tudo isso é sério demais, tudo isso tem sido negligenciado demais, e eu repito, o Senhor nos pedirá contas. O texto citado traz uma acusação, um conselho e uma advertência. Primeiro, a acusação: a igreja havia abandonado o primeiro amor. É como determinados casamentos que vão se esfriando ao longo dos anos, as pessoas perdem o encanto, deixam de ser gentis, deixam de ser atenciosas, como já dissemos no início da mensagem. Que voltemos à prática das primeiras obras, que sejamos solícitos, que sejamos atenciosos com as coisas do Senhor. E eu não estou falando aqui de adoração como gritos, bailados. Eu estou falando de vida íntima com o Senhor. O que define a temperatura dos casamentos humanos é a intimidade do casal. E temos visto com lamento que boa parte daqueles que se dizem cristãos tem perdido a intimidade com o Senhor. O que tem sido lamentável sobre todos os aspectos. A palavra Éfeso, por exemplo, significa desejável. No entanto, aquela igreja tornou-se descuidada, mecânica, sem entusiasmo. O Senhor fala à igreja como um todo, mas fala também a indivíduos. E é como indivíduos que definimos a temperatura espiritual da congregação, assim como no casamento humano. Tem faltado entusiasmo verdadeiro, deixamos de adorar, perdemos o vício. E essa falta de entusiasmo apaixonado pelo Senhor tem se refletido em nossas vidas pessoais e relacionamentos em todos os níveis. Parecemos robôs, autômatos, agindo mecanicamente, quando Deus continua procurando adoradores apaixonados, que o adorem em espírito e em verdade. Que despertemos e voltemos ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, a prática das primeiras gentilezas. Que nos encantemos na presença do Senhor em adoração, na leitura da palavra, na oração, manifestando entusiasmo com o Senhor e a sua obra. Em segundo lugar, vem o conselho do Senhor. A igreja precisava voltar à prática das primeiras obras. Estamos vivendo tempos de grandes mudanças em todas as áreas, política, moral, ética, tudo parece que virou de cabeça para baixo. Um horror. Há uma falta de paz generalizada, o mundo parece ter entrado em convulsão, há perplexidade. Também temos visto grandes catástrofes mundiais, a natureza parece sentir dores de parto. Todos esses
acontecimentos, no entanto, apontam para algo de uma magnitude infinitamente maior, que é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E este acontecimento é iminente. Por isso é tão necessário que a igreja se apronte para aquele dia glorioso, quando encontraremos com o Senhor nos ares, e haverá ali as bodas do Cordeiro. Contudo, quando o noivo chegar, quer encontrar uma noiva alegre, entusiasmada, ataviada para ele, como toda noiva deve ser. Aí eu quero mais uma vez fazer uma correlação entre esse relacionamento de Deus com o seu povo, como supremo noivo, e a sua igreja, com os relacionamentos conjugais. Meus amados irmãos, é com pesar que eu tenho visto jovens casais que deixaram de se admirar. Hoje o amor acaba com a maior facilidade. O amor conjugal do cristão não pode acabar. Ele deve ser exercitado. Eu não estou falando daquela paixão avassaladora dos primeiros tempos, que olha muito mais o exterior do que o interior. Estou falando de interioridade, de intimidade viva, daquele abraço que nos reinicia. Eu dizia muito isso ao meu marido, ao meu amado, que o abraço dele me reiniciava. Muitas vezes nós estamos tão agoniados com tantas lutas da vida, com tantas agonias pelas quais passamos, mas de repente o nosso amado chega e nos abraça de um modo tão vivo, tão especial. E a falta desse abraço na vida de muitos casais tem levado a uma derrocada relacional lamentável sob todos os aspectos. Aí eu quero repetir o que temos visto em nossos dias: cristãos tristes, abatidos, sem viço, carregando a obra de Deus como se fosse um fardo pesado. Misericórdia. Precisamos sim voltar ao primeiro amor e amar o Senhor apaixonadamente, como nos primeiros tempos. O Senhor está às portas e precisamos nos preparar para aquele dia glorioso, quando nos encontraremos com Ele nos ares. Essa preparação passa por um autoexame. Será que tem se achado íntegras as nossas obras perante o Senhor? E eu repito, a palavra de hoje é uma grande chamada a que nos examinemos a nós mesmos, que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus, que possamos descobrir onde caímos e voltarmos à prática das primeiras obras. Em terceiro lugar, vem a advertência: caso não houver arrependimento, o Senhor moverá do lugar o candeeiro da igreja. A luz da igreja será apagada. E isso é sério demais. E a luminosidade da igreja, o brilho da igreja, se mede pela temperatura espiritual dos seus membros. E eu repito, não estou falando de gritos, não estou falando de sapateados, não estou falando de barulheira, estou falando de intimidade. E intimidade é algo pessoal. O nome já está dizendo. É algo que é entre nós e o Senhor, assim como é algo entre nós e o nosso cônjuge. O Senhor deseja que trabalhemos em sua obra, que sejamos perseverantes na fé, firmes na doutrina, mas tudo isso deve ser feito em genuína adoração. A nossa verdadeira motivação deve ser o amor pelo Senhor. Qualquer outra fere a santidade de Deus. Deixemos que o calor do Santo Espírito derreta o gelo espiritual e nossos corações sejam libertos e aquecidos para adorar outra vez como antes.
Lembremos-nos, repito, de onde caímos e voltemos à prática das primeiras obras. O que é que o Senhor nos chama a fazer no momento atual da igreja? Primeiro, reconheçamos que o amor pelo Senhor e sua obra esfriou. Lembremos de onde caímos e voltemos à prática das primeiras obras. Segundo, tomemos a atitude a partir dessa descoberta, repito, de voltar à prática das primeiras obras, do primeiro amor, dos primeiros tempos, onde tudo parecia tão encantador. E por último, não nos esqueçamos da advertência: nosso candeeiro pode ser apagado e removido. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e reacenda a chama viva do amor pelo Cristo em cada um dos corações daqueles que servem ao Senhor ou dizem servi-lo. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.